Começar? Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao webinar sobre Big Data e Cloud Computing. Meu nome é Denis e eu vou estar com vocês nessa hora para a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto. Então, espero que seja um tempo proveitoso para todos nós, que seja algo que atenda a expectativa de vocês nesse webinar. Para começar, eu queria me apresentar. Então, meu nome é Denis, eu trabalho com dados há mais de 10 anos. Eu tenho algumas certificações em cloud na AWS e na Azure. Então, eu tenho a de Cloud Practitioner na AWS e tenho duas na Azure, que é Fundamentals e Azure Data Foundations. E eu estou estudando para a certificação da Google Cloud também. Então, eu já trabalhei com diferentes clouds, trabalhei com diferentes consultorias, diferentes negócios, e hoje atuo pela UBEM. Então, eu venho discutir e conversar um pouco mais sobre esse assunto de Big Data e Cloud Computing com vocês hoje. Hoje, vamos percorrer alguns temas, como o que é Big Data, o que é Cloud Computing. A gente vai conhecer um pouco sobre as principais clouds, explicar um pouco sobre a arquitetura de dados em cloud e ter um tempo para tirar dúvidas também. Então, caso tenha algumas questões, quiser guardar para que a gente possa discutir isso no final, ou fiquem à vontade também para me perguntar, caso achem necessário. Esse webinar, a gente tem pessoas de diferentes skills e diferentes locais, né? Então, pessoas que trabalham com tecnologia e pessoas que não atuam com isso. Então, eu tentei montar algo que possa atender a quem não tem nenhum entendimento sobre esse assunto ou aquele que tem um entendimento básico e quer se aprofundar um pouco mais. A gente tem um tempo limitado, então pode ser que eu não consiga me aprofundar muito em cada tema, mas a ideia é que seja um treinamento onde a gente possa ver de maneira um pouco mais prática sobre alguns temas específicos. E eu espero esclarecer alguns pontos que vocês, ou algumas dúvidas que vocês tenham sobre esses assuntos. Então, vamos começar. O primeiro tema é o que é Big Data, né? Então, é interessante a gente começar a se conceituar para que a gente possa entender um pouco mais para frente do que a gente for falar sobre esse assunto. O termo Big Data não é um termo novo, é um termo, na verdade, da década de 90, que, se eu fosse resumir para vocês em poucas palavras, eu diria que seria um repositório de dados. Um local onde eu posso armazenar uma quantidade de dados, que nem o próprio nome diz, é uma grande quantidade de dados. Ele tem algumas características específicas que eu vou detalhar para a gente poder identificar o que representa o Big Data, né? Hoje, estima-se que é gerado diariamente 2,5 quintilhões de bytes de dados. Mas o que é um quintilhão? É 18 zeros. Então, se você for ter uma ideia sobre a quantidade de dados que é gerado hoje diariamente, é uma quantidade muito alta. E quando eu falo dados que são gerados, eu estou a dizer vários tipos de dados, como fotos no Facebook, mensagem do WhatsApp, pesquisas no Google, algum cadastro que você faz em algum site, algum ficheiro TXT que você tenha, qualquer informação, qualquer dado hoje. Existem hoje cada vez mais tipos de dados sendo gerados, como os vídeos, vozes que são gravadas, vídeos do YouTube. Então, esses diferentes tipos de dados, quando armazenados em um repositório, nós podemos conceituar como um Big Data. Toda vez que você ouve falar de Big Data, você sempre ouve falar dos Vs dos Big Data. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses Vs. Existem, eu trouxe os 5 principais Vs que a gente mais ouve falar, né?
que é a questão de volume. Então, que nem eu havia comentado, hoje é gerado muitos dados. Então, o Big Data está relacionado a um volume muito grande de dados. Então, quando há um volume muito grande e também há uma variedade desses dados, são características desse tipo de característica do Big Data. Então, quando a gente tem um volume muito grande, uma variedade muito grande de dados, não adianta nada eu ter um volume muito grande, uma variedade muito grande, se eu não tenho velocidade para poder consultar essas informações. Então, por isso que vem o V de velocidade. A gente tem que ser uma plataforma onde eu consiga armazenar um grande volume, eu posso armazenar diferentes tipos de dados dentro dessa plataforma, eu consiga consultar e aceder a esses dados de maneira muito rápida. Então, vem aí o V de velocidade. Veracidade da informação. Essa é aquela informação, ela não está corrompida, a informação está completa, então a informação está correta. Não adianta eu armazenar algumas informações incompletas que não sejam verdadeiras, que tenham algum problema relacionado a ela. Então, o Big Data, ele tem como conceito de eu poder armazenar essas informações e eu possa confiar nesses dados. Então, vem essa parte da veracidade que é muito importante, porque eu tenho que ter o dado real, aquele dado realmente que foi gerado sem estar corrompido. E valor, porque não adianta nada para uma empresa eu ter um volume muito grande, uma variedade muito grande, e poder consultar isso de maneira muito rápida. Isso ser dados bem reais, mas eu não adquiri nenhum valor relacionado a essa informação. E, e é sobre esse é o valor, porque é isso que as empresas buscam. O que as empresas buscam é obter algum valor com aquele dado, né? Porque se eu não conseguir rentabilizar isso de alguma maneira, não tem sentido eu guardar um volume e ter uma arquitetura de dados para isso. Então, o valor representa um dos Vs, para mim, mais importante, por isso que eu até destaquei em outra cor aqui. Mas está bem, eu já entendi um pouco sobre isso, mas vamos fazer isso um pouco mais na prática. Vamos falar sobre o valor do Big Data. Eu trouxe para vocês um exemplo de algo muito real que vocês devem ter ouvido falar, tem bastante notícias falando sobre isso. Não é o tema específico desse meu webinar, mas está relacionado com ele, que é inteligência artificial. Como eu posso ter valor no Big Data é através da inteligência artificial. A inteligência artificial, se eu for explicar de maneira simples, ela nada mais é do que você ensinar um computador a ter algumas respostas baseadas em seus dados. Então você não fala para o computador o que ele tem que fazer. Na verdade, você envia perguntas e ele, através dos dados que ele possui, ele tenta acertar qual é a resposta que você está buscando através daquela pergunta. Então, de maneira simples, eu posso dar um exemplo. Às vezes você pode, para uma inteligência artificial, você pode apresentar uma foto de um cachorro e ele tem uma base de dados onde tem várias fotos de vários animais e de acordo com você perguntar que foto que é essa que você apresentou, de acordo com os dados que ele tem, ele indica que existe uma grande possibilidade do que você está mostrando ser um cachorro. E isso vem o que eles chamam de aprendizado de máquina. Ou seja, quanto mais eu treinar essa máquina, quanto mais dados eu tiver, um maior volume, uma maior variedade e mais real, mais acurado, ou seja, mais preciso vai ser a resposta dessa minha inteligência artificial. E eu gostaria até de brincar um pouco aqui com vocês sobre uma inteligência artificial que está disponível para vocês poderem consultar e fazer
alguns trabalhos pessoais ou profissionais também, que acho que vocês já ouviram falar, que é o chat GPT. O que é esse chat GPT? É uma inteligência artificial feita pela OpenAI junto com a Microsoft, que permite que você tenha algumas respostas e toda a sua base é feita em Big Data, mas eu não vou responder, vou esperar ele responder para a gente aqui. Então, esse aqui é o chat GPT, para quem nunca viu, e eu vou fazer algumas perguntas para ele, para ver o que ele me responde. Então, a primeira, ele é em inglês, então, o que é Big Data? Vou ver o que ele me responde aqui. E ele vai, através dos dados que ele possui, tentar achar uma resposta para essa minha pergunta, só porque eu vou fazer demonstração, mas tá, calma aí, aqui. Pronto, acho que agora voltou a conexão. Vamos lá. Pronto. E aqui ele responde para mim, né, em inglês, que Big Data é um termo usado para armazenar uma grande complexos dados que seria muito difícil processar com as ferramentas que a gente tradicionais de processamento de dados, né? Ele frequentemente é usado para alguns datasets. Então, o que eu quero dizer com isso? O principal objetivo é a questão do valor, que é a frase que ele diz ali, que a gente pode usar para descobrir algum padrão, correlacionar os dados ou descobrir alguns insights para tomar uma decisão relacionada a esses dados. Então, ele veio e trouxe uma resposta sobre o que é o Big Data, sobre mesmo ponto que eu já havia comentado, que é você poder ter um volume muito grande de dados e poder trazer algum valor, correlacionar e trazer algum padrão relacionados a ele. Então eu vou fazer uma outra pergunta, perguntando se ele usa o Big Data, se essa inteligência artificial usa o Big Data. Vamos ver o que ela vai me responder. Sim, ela respondeu que ela usa, fala que muitas empresas usam para operações e clientes, que nem eu já havia falado anteriormente, Big Data pode ser usado para descobrir algum comportamento de algum cliente, alguma tendência de mercado, e pode ser usado para diferentes fins, como detectar fraudes e alguma decisão de marketing relacionada ao seu determinado produto. E aqui você pode perguntar diferentes questões, eu não vou me estender muito nisso, mas vou fazer uma última pergunta que é quantos dados são gerados diariamente? Então vamos ver o que ele me responde. É exatamente o que eu tinha passado, né, que, eh, diariamente são gerados 2,5 quintilhões de bytes de dados, de diferentes fontes, incluindo sensores, mobiles. Então hoje nosso celular, os smartwatches, tudo está gerando dados, nossas redes sociais. Então, isso aqui foi apenas uma demonstração que eu acho que é importante para vocês entenderem o Big Data na prática. Então, existe atrás dessa inteligência artificial um grande volume de dados e, de acordo com as perguntas que eu faço, ela verifica nessas bases o que pode fazer sentido para a minha pergunta e me responder relacionado a isso. Isso é algo que está disponível e aberto para que vocês possam trabalhar, né? Então, essa foi uma demonstração mais prática sobre o Big Data. E agora eu iria para uma outra parte do nosso webinar, que é falar sobre Cloud Computing.
está bem, eu já consigo compreender o que é o Big Data. Então, é algo que está relacionado a um grande volume de dados. Mas existe um outro conceito que eu quero trazer um pouco mais aqui, que é a questão do cloud computing, depois a gente vai relacionar esses dois temas. Então, é, antes de falar de cloud computing, é interessante entender esse termo data center. O que seria um data center? Hoje, se você tem uma conta em um banco, esse banco ele possui os dados da sua conta, os dados do seu movimento em um servidor, por isso que é data center, centros de dados. Então ele tem isso em um servidor armazenado para toda vez que você poder consultar seu extrato, você vê as informações relacionadas a isso. Esse data center, ele pode ser um data center local do banco. Então, se você tem um banco específico, dentro desse banco, ele ter servidores onde tem essas informações. Para isso, ele precisa ter alguém que faça toda a manutenção relacionada a isso. Ele precisa ter um ar-condicionado para manter esse lugar resfriado. Ele precisa ter seguranças para manter esse local de difícil acesso. Isso que eles chamam data center on-premise, ou seja, é algo on-premise que é algo local, é um data center no qual o banco possui com os dados do seu cliente, nesse exemplo que eu estou dando. Quando a gente fala de cloud computing, a cloud é uma metáfora para descrever uma complexa rede de data centers remoto disponíveis para armazenar e processar dados. Ou seja, em vez de eu ter o meu dado armazenado na minha empresa, eu passo ele para a cloud, onde ele pode ser armazenado e eu posso processar, trabalhar com ele lá dentro dessa cloud, sem me preocupar com os custos relacionados a esse servidor. Na verdade, eu nem sei onde esse servidor vai estar. Eu apenas estou consumindo um serviço. Eu trouxe um exemplo aqui que eu acredito que faça bem sentido para essa situação. Por exemplo, quando você quer jantar, você pode ter a opção de ir ao supermercado, comprar os ingredientes, trazer até a sua casa, guardar aqueles na geladeira, preparar a sua comida e fazer o seu jantar para poder comer. Isso seria como se fosse um premise, porque você tem que cuidar de todo o processo. Você tem que adquirir o produto, armazenar, você tem que preparar e depois consumir isso. Já quando a gente fala de cloud computing, é muito mais próximo quando você vai a um restaurante. Você chega ao restaurante, você pede o que você quer e você consome aquele determinado alimento. Você não sabe onde que o restaurante comprou os ingredientes, você não sabe todos os detalhes de como aquilo foi preparado, você apenas está consumindo. Então, esse exemplo foi o que eu pensei aqui, talvez se assemelhe um pouco mais com esse tipo de serviço oferecido por tecnologia de cloud computing, que você vai apenas consumir os dados, consumir um armazenamento e um processamento de dados. Quando a gente fala de cloud computing, a gente tem algumas características que definem isso, então eu vou explicar um pouco mais sobre esse tipo de característica. E eu acho que é importante essas definições, porque mesmo que vocês não percebam tudo por completo agora, acredito que quando vocês ouvirem novamente ou estudarem um pouco mais a fundo sobre isso, vocês vão começar a gravar esse tipo de informação. Então, o cloud computing, ele tem como característica de você pagar apenas pelo uso. Ou seja, você apenas eh, você apenas paga o serviço que você está usando. Então, se você está usando bastante armazenamento, você paga pela quantidade que você está usando. Está usando pouco processamento, você paga apenas pelo pouco processamento. E é diferente quando você tem o data center on-premise. Porque se você tem um data center na sua empresa, você sempre vai ter o custo dele, independente se você usar ou não, está disponível para você usar. Já no cloud computing, você vai usar se você precisar disso ou não. Então, caso haja e o business, os negócios das empresas são bastante dinâmicos, então
hoje ela tem uma estratégia e amanhã ela pode ter outra, a cloud favorece esse tipo de cenário, porque ela permite que você deixe de usar alguns recursos e possa utilizar outros à medida que você necessitar. Então ela permite essa movimentação de maneira muito mais simples. Ela exige um baixo nível de gerenciamento ou configuração de recursos. Então, ela se tem como característica de você ter um baixo nível de gerenciamento, ou em alguns casos até nenhum gerenciamento, né. Então existem alguns tipos de, utilizações da cloud que você pode fazer com que, você não precisa se preocupar, é igual o exemplo do restaurante que eu comentei, você não precisa se preocupar, como algumas configurações sobre o armazenamento, como que vai processar, você apenas fala: "Eu quero utilizar esse armazenamento", você utiliza. Eu quero configurar eu não preciso configurar esse recurso, eu só utilizo algum recurso disponível na cloud. E outra característica muito importante da cloud, né, que eu, acredito, não sei se vocês já ouviram falar também, é aquela que tem a disponibilidade sob demanda dos recursos de computação e infraestrutura, o que é conhecido como elasticidade. Mas, o que seria exatamente isso? Eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo para ficar um pouco mais claro para o nosso dia a dia. Por exemplo, o site da Amazon. Eu entendo que ele tem algumas vendas regulares durante o ano, mas tem épocas do ano que ele vende mais. Então, por exemplo, numa Black Friday, ele costuma vender mais do que em outros dias do mês de novembro. Em e a gente fala que na cloud a gente só paga pelo uso. Então, o a Amazon, ela pode utilizar disso para que ela, caso precise, caso durante a Black Friday ela precise de mais armazenamento e mais processamento de dados, porque vai ter mais pessoas acessando esse site para fazer alguma compra, ela tem essa disponibilidade de aumentar a quantidade de servidores e computação para aguentar todo esse site e fazer com que eles permaneçam de pé. Porque se eu tenho um servidor local, eu não sei quantas pessoas vão acessar um determinado dia, uma determinada situação. Se eu faço uma propaganda na TV do meu produto, é muito difícil saber quantas pessoas vão depois, aceder esse meu site e poder ver alguma informação relacionada a isso. A cloud permite você ter essa elasticidade. Então, quando maior a minha demanda, eu aumento a minha infraestrutura. Quando menor a minha demanda, eu posso reduzi-la também. Então, por isso que é esse elástico, onde eu posso esticar e diminuir à medida da minha necessidade, né. Então essa é uma característica muito importante de cloud computing, que eu queria partilhar. Mas deixa eu explicar um pouco mais sobre as clouds, né. Quais clouds temos hoje? Nós temos mais do que apenas essas 3 listadas aqui. Essas 3 são as mais usadas, mas existem outras clouds também disponíveis, mas eu vou comentar um pouco sobre as 3 que são as principais. Existe a Google Cloud, a AWS, que é Amazon Web Service, é o nome de AWS, e Microsoft Azure. Eh, Dentre essas 3 clouds, elas a primeira pergunta talvez pode ser: "Ah, qual delas é a melhor?". Eu não são Elas são muito parecidas e têm características, comuns, então fica muito difícil falar assim: "Ah, é melhor você utilizar essa ou essa". Tem que ser avaliado muito a necessidade, de que você precisa e quais recursos que você vai usar e, às vezes, o que do que seria mais fácil você utilizar para poder saber qual dessas clouds faz mais sentido para o seu negócio. Então, o que eu posso afirmar é que os conceitos delas são muito parecidos. Então, uma vez que você entende muito bem uma determinada cloud, para você migrar para as outras, fica muito mais simples, porque os recursos, eles vão ter nome diferente, mas o conceito de segurança,
de uso, que é aqueles pontos que eu comentei de elasticidade, de pagar pelo uso, são bem semelhantes. Então, basta você entender como que funciona na cloud que você quer trabalhar. Mas essas são as principais clouds e dentro de cada uma delas tem um leque de recursos que podem ser utilizados por empresas ou por empresas para que possam passar os seus dados para o ambiente de nuvem, né? Então, além dessas três, eu sei que existe também a Alibaba, tem algumas outras clouds que tem, mas esse é um assunto muito importante. Se você não conhece nada sobre cloud, é importante você buscar um pouco sobre isso, porque pelo que eu percebo, eu vejo que cada vez mais as empresas estão migrando para esse tipo de sistema por causa dos ganhos relacionados a ele, a custos, a eficiência e o poder dessas clouds. É, eu vou mostrar também aqui, não dá tempo, né, de entrar em muitos detalhes sobre cada uma delas, mas se você tem interesse, eu quero conhecer um pouco mais sobre a Google, sobre a AWS, como a Azure, como é que eu faço para iniciar pelo menos uma jornada de aprendizado dentro dessa nuvem? O que que eu recomendo? Eu até deixei aqui algo pronto para dentro dos próprios sites da, da AWS, isso aqui é o AWS Training, você pode você faz uma conta e você pode aceder a alguns treinamentos e cursos, alguns deles pagos e outros de maneira gratuita, onde você pode iniciar alguma jornada de aprendizado na nuvem. Então, esse aqui é a AWS Cloud Practitioner, é o primeiro treinamento, é a certificação mais básica da AWS. Você pode procurar algum treinamento, alguns em inglês, outros em português. Você pode iniciar algum estudo relacionado a isso. Então, se você navegar um pouco dentro desse site, você consegue ver algumas coisas sobre treinos sobre a certificação, sobre a cloud da AWS. Da mesma maneira, você pode fazer isso no site da learnmicrosoft.com, onde tem alguns treinamentos aqui, como vou mostrar aqui, Microsoft Azure Fundamentals. Então, aqui ele vai descrever os conceitos básicos da nuvem, que é algo parecido com o que eu estou comentando, com muito mais detalhes. Então, já que a gente tem um tempo aqui não tão grande, é interessante para que vocês possam, se vocês tiverem interesse, eu quero entender um pouco mais como funciona o treinamento. A nuvem da Azure. Você pode entrar aqui nesse learnmicrosoft.com, aceder a esse treinamento de maneira totalmente gratuita, aprender um pouco mais. E aqui existe um leque de treinamentos sobre outras componentes dessa cloud. Da Google também, a Google tem um outro site que é o Partner Cloud Skill Boot.google. Se você entrar pelo Google Learning, você também depois cai nessa parte desse site do Partner Cloud Skill Boot.google. E aqui dentro desse portal existe alguns treinamentos gratuitos e eu já fiz alguns deles, eu recomendo, são de maneira bem simples, eles explicam muito bem sobre essa questão da cloud. Existe o primeiro treinamento, já não aparece para mim porque eu já finalizei, mas ele está aqui. Se vocês quiserem depois aceder a esse treinamento que é Cloud Digital Leader, é o primeiro treinamento da Google sobre, é o treinamento mais básico da Google sobre a cloud dela. Então, é algo bem interessante, é também sem custo nenhum. Então, tem uma trilha de aprendizado aqui que você pode passar e você tem alguns vídeos para aprender um pouco mais sobre isso. Alguns materiais estão em inglês, outros em português. Você pode usar algumas maneiras de traduzir isso também para poder fazer. Mas é algo bem interessante, eu recomendo se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre essa cloud específica. E eu queria fazer uma parte mais prática agora. Tá bom, eu já expliquei o que é o Big Data, eu já falei um pouco sobre a cloud, mas o que é a cloud na prática, né? Então, a gente já viu alguns conceitos, mas eu
eu tenho uma conta dentro da AWS e eu criei um ambiente aqui para que a gente possa só entender um pouco melhor sobre isso. Que nem eu comentei anteriormente, a AWS, a cloud da AWS, serve para armazenar as informações. Então, um dos conceitos sobre cloud é armazenamento. Então, onde a AWS armazena essas informações? É dentro do que eles chamam de buckets, né? Então, os buckets da AWS são como se fossem diretórios da máquina, onde eu armazeno a minha informação. Então, dentro desses buckets, eles estão dentro de um serviço da AWS, chama Amazon S3. S3 porque é Simple Storage, então é um storage bem simples, então é um armazenamento. Na Microsoft, se não me engano, chama File Storage, então você vê que é bem parecido, tem o mesmo conceito. Então aqui é um local onde eu posso colocar diferentes tipos de arquivos. Se eu quiser subir um vídeo aqui, eu posso pôr. Se eu quiser colocar uma foto, eu posso colocar um texto, eu posso colocar. Então aqui é um local. Por isso que é um bucket, ele tem um desenho de um balde quando você vai utilizar ele, porque você pode jogar todos os seus dados aqui dentro. Então é um local para você armazenar. Então, o que representa isso? Se você tem, por exemplo, na sua máquina, eu tenho uma foto de um gatinho aqui. Então, vou dar um exemplo do gato. Eu tenho uma foto dentro da minha máquina, chamada gatinho, e ela está aqui. E ela tem um custo de 69K e está na minha máquina. Então, esse custo é meu, eu estou armazenando isso, e eu tenho que cuidar para que tenha um firewall, eu tenho que fazer todo um cuidado sobre isso. Esse custo de armazenamento é meu, então o gasto é meu. Mas eu posso transferir isso para a nuvem, então eu posso carregar. Eu vou fazer um exemplo aqui onde eu vou adicionar essa minha imagem que eu tenho na minha máquina na nuvem. Então eu vou ela e vou colocar na nuvem. Então, pronto, está lá. Então, a minha imagem agora ela está na nuvem, né? Eu posso apagar ela da minha máquina, porque ela está disponível na nuvem, então está armazenado ali. Onde que ela está armazenada? Eu não sei. Eu não sei qual servidor, onde que ela vai ficar dentro de uma máquina em algum local. Mas é por isso que é conhecido como nuvem, porque na verdade está em algum local no céu. Então é por isso que esse conceito, essa metáfora de nuvem. Então eu não sei, eu sei que ela está armazenada e eu posso aceder a ela se eu quiser. É interessante se eu quiser entrar nela aqui, sobre o S3, eu, eu posso fazer o download dessa imagem e eu poder fazer isso. Ou eu posso também brincar um pouco aqui. Eu posso criar uma URL para ele. Vou criar de 1 minuto. Vou copiar. Quem tem essa URL, esse site, vai poder ver essa minha imagem. Então, eu copiei ela, eu girei aqui durante 1 minuto. Eu criei ela sem nenhuma segurança, apenas para esse webinar mesmo. Deixei ela disponível. Quem tem esse site acessar, vai ver a foto do gatinho, que é a mesma que está na minha máquina. Então, esse endereço é o endereço dessa imagem dentro da AWS. Isso aqui foi apenas um exemplo para deixar um pouco mais claro sobre o que é a cloud, né? Aqui é um exemplo onde eu peguei uma imagem da minha máquina, mas a gente faz isso com empresas. A gente move os dados que elas têm para um armazenamento em nuvem e torna esse dado disponível para ser acessado. Agora, deixa eu entrar um pouquinho mais em detalhe sobre os dois mundos que nós estamos conversando. Sobre a questão de ter o Big Data, ter em cloud
E como que eu uno esses 2 mundos juntos? Esse aqui é um exemplo de arquitetura em cloud. Eu já apliquei esse exemplo em algumas empresas. Aqui está de maneira bem resumida, mas se você entender esse conceito, você pode aplicar isso utilizando outras clouds. Aqui eu estou usando a cloud da AWS, esse desenho aqui são componentes da AWS. O importante é o que eles representam, né? Então, eh, esse aqui é o S3, que é o bucket, é o baldinho onde eu coloquei a minha imagem lá, que no exemplo que eu passei é do gato. Então, existe um local onde eu vou armazenar as informações dentro da cloud. Então, quando a gente fala de Big Data, eu vou armazenar um volume muito grande, diferentes tipos dentro desse local. Quando a gente fala de Big Data, a gente fala também de processar velocidade. Como é que eu vou processar essas informações? Imagina se eu tenho vários ficheiros, vários arquivos, e eu quero transformar em apenas um, ou eu quero tirar algumas coisas que não são importantes. Existem ferramentas que fazem esse tipo de processo. Uma delas dentro da AWS é conhecida como Glue. É uma ferramenta de transformação de dados. Então eu vou transformar aquele dado. Aqui eu recebo essa informação armazenada. Então, se eu quiser renomear elas, ou eu quero juntar vários arquivos, deixar apenas um, você vai fazer esse processamento utilizando ferramentas para isso. Então, existem ferramentas que fazem isso. Aqui é um exemplo, é o Glue, onde você pode processar ou você pode mover de um local para outro. Então, imagina se eu tenho as informações on-premise, eu tenho o meu servidor local e eu quero jogar para as nuvens. Você pode usar o Glue para processar, para transferir e trabalhar essas informações. Então, primeiro local é onde eu armazeno, depois eu vou processar e trabalhar com esses dados. E por último, é a questão da visualização. Dentro da nuvem da AWS, eu tenho duas maneiras de visualizar isso, né? Eu posso utilizar o Athena de maneira bem. O Athena talvez fique mais fácil entender para quem já utiliza alguma ferramenta de gerenciamento de banco de dados, como o SQL Server ou Oracle. O Athena é uma ferramenta que consulta dados em arquivos que estariam no bucket. Então, imagina que eu tenha 30 ficheiros com vários nomes de várias pessoas dentro desses ficheiros. E eu preciso achar um nome específico, mas eu não sei qual ficheiro que está. O Athena eu faço uma seleção, faço um select e seleciono com instruções SQL para poder localizar uma informação, para poder unir uma informação a outra. Então eu posso utilizar ele para poder fazer consultas em dados que estão armazenados em forma de arquivos dentro de um bucket específico. Então o Athena serve para isso. Então eu vou poder visualizar todos as minhas informações sem precisar abrir arquivo por arquivo. Eu posso visualizar todas por aqui. Já o QuickSight são ferramentas mais para gráficas. Se você nunca ouviu falar do QuickSight, provavelmente você já ouviu falar de Power BI ou Tableau, que são ferramentas um pouco mais conhecidas, mas que fazem a mesma coisa. Elas buscam trazer de maneira mais gráfica as informações que eu tenho nesse meu ambiente. Então, eu vou ter um gráfico de barras, um gráfico de pizza, onde eu vou poder visualizar essas minhas informações que foram armazenadas. Então, esse conceito de armazenar, processar e visualizar, você pode achar com diferentes componentes dentro dessas nuvens, e esse é um conceito de Big Data e Cloud Computing, onde eu armazeno um grande volume de dados, eu consigo processar eles e consigo tirar insights, tirar informações e poder trazer algum valor para aquela empresa. Então, de maneira resumida, eu queria partilhar isso com vocês. Eu espero ter atendido algumas expectativas
espero ter esclarecido algumas dúvidas e alguns pontos que vocês tinham sobre esses assuntos. Eu tentei trazer alguns exemplos um pouco mais práticos. E eu queria abrir um momento aqui para dúvidas também. Então, agora é hora de eu me colocar, então deixar esses 15 minutos finais para, caso alguém tenha alguma dúvida, poder também esclarecer nesse momento. Então, caso tenha alguém, fiquem à vontade de falar, e se eu puder responder, claro que eu farei. Se eu farei. Posso fazer uma questão rápida? Claro. Consegues-me ouvir, Denis? Sim, sim. Olha, antes de mais agradecer-te aqui pela apresentação, acho que está excelente para aqui para uma introdução ao Big Data. Queria-te perguntar se é mais falar um bocadinho da tua experiência em alguns projetos que tenhas tido interessantes, em que tenhas aplicado estas arquiteturas Uhum. e que o que é que para ti foi mais desafiante e que coisas é que para ti foram mais complicadas e difíceis de gerir nesses projetos? Não, uma boa pergunta. É, um projeto que eu apliquei, que isso posso falar que foi bem na prática, foi um de telemarketing. Antigamente, eu trabalhei numa área da banca, onde existia uma call center, onde você ligava e, de acordo com as opções que você colocava, ele te direcionava para um atendente daquele determinado assunto que você queria. Então, você ligava e falava, se você quer, você ligou por causa, qual assunto que você quer falar? E você falava o assunto, digitava o número e você caía para aquele atendente. A gente utilizou um projeto onde que a gente tinha um histórico dos clientes desse banco. Então, à medida que você ligava, a gente utilizava um processo de inteligência artificial para poder verificar qual seria a probabilidade que você estaria ligando. Então, no momento que você digitava, que você ligava e se identificava com o seu CPF, ele buscava o seu CPF e já retornava alguns possíveis motivos que você poderia estar ligando. Então, é, a, a URA, que era o atendimento automático, ele retornava e falava: você está ligando para falar da sua conta que está em atraso? Aí, se sim, diga porque com isso, você ele trazia uma experiência melhor para o cliente, porque ele já conseguia prever algumas situações que aquele cliente estava ligando e às vezes poderia até eh, evitar que esse cliente precisasse falar com uma pessoa física. Então, isso é um projeto também muito usado. Hoje, você consegue ver muito prático também em chatbots de diversos sites que são utilizados alguma inteligência artificial para poder evitar algum atendimento humano que tem custo, então você utiliza isso para poder tornar isso um pouco mais rápido. Alguns desafios que eu tive com projetos relacionados a Big Data, um é, é trazer o valor, né? Porque à medida que você tem um grande volume de dados, você tem que ter é, áreas muito conectadas. Então, a área de negócio tem que, tem que ter uma visão muito clara do que ela está buscando com esses dados. Então, não adianta eu coletar informações de vários lugares, sendo que a minha área que precisa daquela informação não consegue, às vezes, extrair algum valor real daquele negócio. Então, por mais que eu monte um gráfico, eu tive muitos problemas disso, que eu montava várias informações e tentava ver o que eles estavam precisando, mas algum ainda não conseguia obter, às vezes, o valor necessário, o ganho necessário para aquela questão. Então, esse é um desafio muito grande. E também a gente trabalhar com volume de dados grandes se torna, quanto maior o seu volume de dados, o desafio também ficava um pouco maior. Então, quando mais dados, você exige você conhecer melhor cada componente dentro dessa cloud para utilizar ele de maneira mais performática, senão você vai tornar o seu processo muito lento e deixar de responder. Então, eu, de maneira macro,
eu acho que os principais desafios seriam esse. À medida que você tem um volume muito grande, você precisa trabalhar muito bem esses componentes para que eles respondam de maneira rápida. E se você e você buscar realmente o valor sobre esses dados em si. Eu acho que esse é algo que a área de negócio tem que estar muito também participativa nesse projeto para poder entender o potencial dessas ferramentas e tentar extrair ali o valor para que tenha realmente uma mudança no negócio ali. Espero tenha esclarecido essa dúvida. Sim, obrigado. Caso tenha mais alguma questão, estou à disposição. Denis, Fábio falando. Hoje você apresentou 3 ferramentas, né? Temos aí as 3. Hoje dá para se dizer que a Amazon segue liderando, segue sendo mais, que fornece mais recursos que as outras demais, ou em que momento que eu posso escolher uma em detrimento da outra, né? O que você recomenda? Sim. Então, eu tenho uma expertise mais dentro da AWS. A AWS da Amazon foi a primeira, né? Então ela tem ela está Né? uma maturidade um pouco maior, né? E isso não desvaloriza as demais, né? Muitas empresas grandes estão usando essas ferramentas, elas se atualizam diariamente, então sempre tem novas versões e melhorias. Então, se você buscar, eu comecei a utilizar a AWS, mas ela mudou muito desde que eu comecei a trabalhar com ela. E eu vejo que essas nuvens também da cloud e da Azure estão crescendo muito. Principalmente, hoje eu estou aqui na Europa onde, pelos projetos que eu passei, eu vejo que a Azure e a Google estão mais usadas. No projetos que eu passei no Brasil, a AWS tinha um uso um pouco maior. O que você avaliaria uma mudança para uma ou outra? Eu faria alguns estudos relacionados a custos. Então, o que você quer mover para lá? Qual seria uma que poderia dar para você um custo mais interessante? Então, eu acho que varia muito da negociação. E porque falar que você vai ter mais problemas com uma ou com outra, são todas respaldadas por grandes empresas, né? Então, que nem eu comentei, se você entrar nessa parte dentro da Amazon, você pode usar recursos de armazenamento e processamento. Quando eu falo recursos, existe um leque muito grande de serviços. Todos isso aqui são serviços disponíveis para você utilizar, que fazem diferentes coisas. Tem para poder de inteligência artificial, para internet das coisas, para você poder fazer desenvolvimento, mobiles. Então, essa é da AWS, da Google também tem algo parecido com isso. Então, vai muito do que você está mais próximo. Eu não entrei nesse detalhe específico, mas existe empresas que usam tecnologias multi-clouds. O que elas fazem? Eu gosto muito do serviço da AWS sobre armazenamento, então vou usar isso. Mas processar os dados eu prefiro processar na Google. Então ela consegue fazer esse tipo de conexão e é possível fazer algo parecido com isso. E tem algumas que podem usar também algum modelo que eles chamam híbrido, que você usa serviços. Você não quer mover sua nuvem inteira para o seu data center inteiro para a nuvem. Você quer mover só o armazenamento, o processamento você quer manter aqui por segurança. Então você pode usar o modelo híbrido, onde você deixa uma parte dos dados no seu data center e outra parte você move para a nuvem. Então, fica muito difícil falar assim, usa esse ou aquele, porque vai muito da necessidade em si, né? Por isso que eu não, eu acho que é muito complicado eu falar para você, vai com essa, mas a AWS sim, foi a pioneira nesse assunto, ela tem uma maturidade, mas as outras
são ferramentas muito boas e podem ser aplicadas de maneira muito, muito interessante para diferentes conceitos também. Ok, também. Obrigado, Denis. Nada. E a gente está chegando ao fim. Caso não tenha mais nenhuma questão,